aqui novamente para continuar falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora nós estamos destrinchando aqui, conversando um pouquinho sobre aquela parte, né, da lei mosaica. Na verdade aqui é o inciso 6, ou o artigo 6, né, que fala sobre não cometer adultério. E eu estava explicando no último vídeo, você pode dar uma olhada, as razões do que por que a gente não pode cometer o adultério. Tá? É uma questão que, na minha opinião, passa a ser não só, vamos dizer assim, um erro com a outra pessoa, mas um erro consigo. Por quê? Porque também você acaba ferindo o seu próprio espírito. Porque vem remorso. Quando você faz a promessa para alguém de ser fiel a ela, na hora que você comete o erro, você pode até não ter remorso algum, mas o seu espírito, quando entrar na consciência, provavelmente acontece isso depois de um tempo, depois da morte, aquilo vem muito pesado para a consciência e você acaba sofrendo. E aí consequências vão ter sobre essa situação. Mas principalmente porque as duas pessoas que se uniram, elas não se uniram apenas aqui na Terra, elas se uniram antes. É isso que as pessoas não costumam entender, porque a visão ela é muito materialista. Não, vocês não uniram aqui aos olhos de Deus sobre as bênçãos dele. Não, foi unido antes, com a carta toda aberta, com os planos todos abertos, todo o compromisso aberto para que você cumprisse ao lado dessa pessoa o seu destino, da qual existem inúmeras pessoas em volta disso. É um ato também egoísta, não só com a pessoa que está sendo traída, mas com todos aqueles que dependem do casal para evolução, principalmente os filhos, tá? Principalmente os filhos. Você que está chegando agora aí, não esqueça de dar o seu like no nosso vídeo, não esqueça de se inscrever, a pessoa que está no YouTube aí, né, ou tá no Insta, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, é @rs-espiritualizando. E no Instagram, você que tá no YouTube, vai no Instagram, é @espiritualizando1, tudo minúsculo, ambos minúsculos, tá? E aí, você vai poder receber nossos vídeos, postagens. Lá no YouTube a gente tem mais de 150 vídeos, tá? Acredito que seja isso aí mesmo, se não me falha a memória, mais de 150 vídeos. Tem aí muita coisa sobre o Livro dos Espíritos, a gente está na pergunta 718, alguma coisa assim. Temos a Revista Espírita também, que vou gravar ainda essa semana, né? Vamos gravar aí a continuação. E também estamos falando sobre suicídio, esse é muito importante também. Nós vamos continuar fazendo a leitura daquele livro do Richard Simonetti, que ajuda bastante aí a nossa linha de raciocínio com relação ao suicídio. Você que está chegando então aí, não saia daí, dá o seu like, vamos continuar falando disso. Porque você, quando começa a ouvir coisas sobre o Espiritismo, saiba você que os espíritos do bem, aqueles que te protegem, eles aumentam a proteção à sua volta. Se você mantém as suas orações, joia, você já está muito bem protegido. Mas a partir do momento que você abre um livro espírita, uma boa leitura, aquela que é edificante, você já está construindo uma proteção contra as energias negativas no seu lar, no seu trabalho. Então você que está aí, agora nós estamos fazendo o Evangelho. Você pode considerar também que é um Evangelho no lar. Se você quiser que seja, vai ser. Então você só precisa fazer uma oração e ligar o vídeo. Ouvir, ler e também com quem estiver ao seu lado, discutir sobre isso. Se vocês concordam ou não concordam comigo, né? Ou se vocês têm uma outra versão, uma outra opinião, fiquem à vontade, comentem. O Evangelho segundo o Espiritismo, desta maneira, também vai edificar o seu lar. Não é à toa, pessoal, que eu disponibilizo o meu tempo para fazer esses comentários sobre o Espiritismo. Não é à toa que Haroldo Dutra Dias faz isso, Raul Teixeira e outros tantos médiums, palestrantes por aí, outros espíritas fantásticos, fazem isso, pessoal, porque ao mesmo tempo que ele se edifica, ele edifica também o teu lar, ele faz com que o seu lar receba bênçãos necessárias para a nossa evolução.
Beleza, pessoal? Então não esqueça de colocar sua aguinha do lado aí, faz a sua oração e liga aí qualquer vídeo sobre evangelho. Você vai estar fazendo o seu evangelho no lar com o auxílio de uma terceira pessoa, que no caso, neste momento, sou eu. Beleza? Não é muita coisa, né? Mas é o que tem pra hora. Brincadeira, pessoal. Beleza? Então acho que vocês devem ter entendido aqui sobre a questão de não cometer adultério. É muito complexo, não é apenas uma traição, são minutos de sexo para, de repente, aí uma vida inteira de arrependimento. Não vale a pena, pessoal. Não vale a pena, tá bom? Não roubeis, não roubeis. O roubo também é uma atitude que é fraqueza, né? Uma atitude covarde. Né? A gente costuma dizer que se você tem fé em Deus, não precisa roubar. Né? Se você tem fé em Deus, por mais que você esteja passando por um momento complicado na sua vida, roubar, você vai estar tirando de uma outra pessoa que gastou o seu suor, o seu tempo, deixou de ficar com a família ou com algum ente querido para se dedicar ao trabalho e você vai lá e rouba o fruto do trabalho desta pessoa. Esta semana nós estávamos falando, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos mesmo, pergunta 711 em diante, falando sobre os meios de sobrevivência, tá? E também, né, o uso o gozo sobre os bens terrenos. E lá fala, nesse capítulo, que Deus preparou o mundo para nós. Ele não preparou para os animais, ele preparou para nós e os animais. Então por que o passarinho não passa fome e o homem é capaz de passar fome? Porque as pessoas, elas não usam a própria inteligência. Os animais são mecanizados, vamos dizer assim, com um instinto que é irracional. Então a natureza já lhe colocou uma fagulha ali que ele, para fazer tal coisa, ele precisa se esforçar. Mas é instintivo. Né? Então o homem recebeu como dádiva divina a inteligência. E sendo inteligente, Deus espera do homem que ele tenha o esforço próprio de se subsistir. Isso daí está, inclusive, no Livro dos Espíritos. Então, não é crível que diante de toda essa fortuna, aspas, né? Não estou falando de dinheiro, estou falando da fortuna que Deus nos deu com tudo à disposição, que o homem não se reinvente todos os dias para não passar fome. A gente fala que isso daí parece ser bem fácil, né? Ah, você fala isso porque você tem seu trabalho, você tem seu alimento, sua casa, seu carro, sua família está bem, né? Mas gozado, pessoal, é isso mesmo. Eu trabalho, eu me esforcei. E por que o fulano, ciclano, beltrano não consegue se esforçar? Ah, mas ele nasceu numa família pobre, né? Numa família que não tinha nada. Gente, eu conheço juiz de direito que tinha a mãe que era faxineira do fórum. O próprio Haroldo Dutra Dias conta a história dele, que a mãe dele, o pai dele eram super paupérrimos. Naquela época era muito difícil para todo mundo ter muito dinheiro. E ele, juiz de direito também. Então, e você pergunta para ele, mas o que você fez? Estudei muito. Trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Muito difícil, pessoal. Passar para juiz trabalhando sem ter alguém que te banque é muito difícil. Você precisa de pelo menos 8 horas de estudo por dia. Durante 3, 4 anos para poder passar num concurso para juiz. Tem gente que fica 10 anos estudando e não passa. Então, o que acontece? Ah, nossa, Deus deu para ele. Não! Deus, ele fala, obviamente, vai ter uma abertura de um caminho aqui. O caminho está aqui, mas você precisa trilhar. Não dá para você fazer com que Deus pegue pelo seu cangote assim e te leve. Não tem como, não existe isso. Então, a ociosidade é o que causa isso aqui, ó, o roubo. Ociosidade. Às vezes é preferível você... Por quê? Às vezes a gente pega e fala, pô, mas é humilhante, a pessoa não consegue. Olha, eu acho o seguinte, né? É difícil, mas é claro que não dá para julgar as pessoas. Né? Eu vejo muita gente na rua, morando na rua, pedindo esmola do que roubando.
Né? A pessoa vai lá, ela compra um pacotinho, ela ganha um dinheirinho, vai lá e com um pacotinho de doce e vende no semáforo. O problema hoje é que não são as pessoas mais pobres que são as ladras. Né? Aquela que é pobre e rouba às vezes para comer, que a gente costuma chamar até de furto famélico, ou roubo famélico, nem sei se tem isso, né? O roubo famélico, mas furto eu sei que tem. Ela é perdoada a lógica é essa, tá, pessoal? O Ministério Público vai lá e fala, retira a acusação, porque tá roubando uma coisa para comer, é coisa ínfima. Não estamos falando de bebida alcoólica, não estamos falando de carne para churrasco, não é nada disso. A pessoa que compra um pão e uma mortadela. Essa é perdoada, tá? É perdoada. Então, essa questão de roubo, ela está muito mais envolvida com o caráter da pessoa do que realmente com a necessidade. Então, a gente tem vários tipos de histórias de reencarnações em que a pessoa nasceu no meio de um monte de ladrão, num lugar onde só tinha bandido, e não virou bandido. Por quê? Por quê? Porque é o caráter dela, a personalidade dela não permite. Ela prefere passar fome, mas ela não vai roubar o que é dos outros, porque ela sabe como que é complicado obter um bem material hoje em dia. Nós não estamos falando daqueles que ganham na facilidade, esses daí, vida fácil, não é isso. Estamos falando do cidadão médio que tem que acordar cedo, pegar o ônibus de manhãzinha e enfrentar 2 horas de busão, para chegar no trabalho pingando de suor, às vezes calor pra caramba, às vezes aquele frio danado, chuva, para trabalhar 10, 12 horas e voltar para casa mais 2 horas e ir dormir 11 horas da noite para no outro dia acordar às 5 horas da manhã de novo. Esse daí que nós estamos falando. Por que que o cara faz isso? Por que que o cara vai lá e faz isso até o fim? Caráter, pessoal, personalidade. A pessoa, ela é honrada, ela mantém a honra. Essas daí, entendeu? Tem um lugarzinho, tem um espaço perante a misericórdia divina. Com certeza, não tenho dúvida. Pessoal, nós vamos encerrar aqui e vamos continuar no próximo vídeo para não ficar muito longo, senão eu não consigo subir esse vídeo no Instagram. Beleza? Mas ele vai todo pro YouTube, o YouTube permite. Beleza? Então vamos lá. Não saia daí. Vem comigo, pessoal. Vem comigo.